Muito bem, Flamengo venceu o Sampaio Corrêa no Maracanã na noite de estreia da temporada 2025 do Flamengo no Maracanã. A apresentação de Danilo, celebração da nova camisa de Arrascaeta, o novo camisa 10 da Gávea, com a aprovação de Zico. O Zico mandou um vídeo aí para a nação aprovando o camisa 10 e o Flamengo venceu muito bem. Flamengo com um volume de jogo algo impressionante. O que o Flamengo tem de volume de jogo é assustador, principalmente quando a gente pega jogos como esse aqui. Tô olhando aqui os números, olhando todos os detalhes para vocês, para a gente debater aqui essa vitória do Flamengo. Uma vitória muito tranquila com o seu time reserva, já que o Flamengo poupou por ser início de temporada e também por ter uma decisão. E o Flamengo vem mordido, né? O Botafogo venceu o Flamengo no último jogo por 4-1. Se a gente for pegar os dois últimos jogos, ficou 6-1 no agregado para o Botafogo. 2-0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e depois 4-1 no segundo turno. Então o Flamengo é um time que está se sentindo sim incomodado com o rival, principalmente pelo momento. O Flamengo tomou dois resultados assim terríveis, acachapantes do próprio Botafogo. Bom, olhando os números aqui, o Flamengo teve a maioria da posse de bola, jogou teve muita posse de bola o Flamengo, fez um jogo realmente muito bom, mas o Flamengo vem tendo o mesmo problema de todos os tempos, né? Desde a era Jorge Jesus. A falta de aproveitamento de uma posse de bola, de gols, a falta de um volume, a falta de finalizações boas, a falta de criação e a conclusão, digamos. O Flamengo cria sim, o Flamengo tem um volume muito grande de jogo, mas na hora de concluir é uma dificuldade tremenda. O Flamengo não consegue concluir a gol, muita dificuldade mesmo para conseguir ter uma assertividade pelo menos razoável do volume que produz. Para vocês terem uma ideia aqui do jogo de hoje, o Flamengo teve mais de 70% de posse de bola, né? O Flamengo é um time que trocou muitos passes. O Flamengo é um time que foi acachapante no volume de jogo, na criação, na troca de passes, em tudo em que a gente se acompanha dessa estatística. Mas na finalização é um time que decepciona muito. Na finalização é um time que tem muito a melhorar, precisa melhorar demais. E eu acho que é um desafio não só do Felipe Luiz, mas de uma própria linha do Flamengo, que é esse volume se tornar em gols. O Flamengo criou hoje, poderia ter feito 4, 5, fez apenas 2. E olha que esses dois gols foi na reta final do jogo, já quando o Sampaio Corrêa estava completamente destruído. Para mim, 3 pontos positivos. O Juninho é um cara que pode estar se demonstrando peça fundamental para o Flamengo nessa temporada. O ataque dele no espaço vazio é algo impressionante. Ele sempre está buscando o espaço vazio para atacar, tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita. Ele chama a atenção e é algo muito interessante para o Flamengo isso, porque ele chamando a atenção de um dos zagueiros e fazendo esse ataque ao espaço vazio, pode liberar um buraco no meio pro Arrascaeta, pro Gerson, pro próprio Alcaraz fazer uma infiltração e sobrar livre ali na grande área. Porque o Arrascaeta é um cara que gosta de infiltrar, assim como o Gerson e assim como o Alcaraz. Pegando esses três, que são os caras que mais se infiltram na grande área, né? O Juninho ele faz esse facão muito bem, ele ataca esse espaço vazio muito bem. É um jogador com muita força, muita velocidade e vai incomodar bastante, porque ele não é um atacante, um centroavante fixo como era o próprio Pedro. É uma característica que o Gabigol tinha, óbvio, guardar as devidas proporções, mas o Gabigol atacava esse espaço vazio, fazia esse facão, incomodava e chamava a defesa adversária, liberando um bom espaço para os meio-campistas e também, é claro, para os pontas. E o Juninho fez isso algumas vezes no jogo de hoje, atacou muito bem o espaço vazio, gerou boas oportunidades para o Flamengo, concluiu algumas jogadas a gol. Falta aí ainda uma certa adaptação. É o segundo jogo dele apenas, não jogou, jogou em média ali uns 60 minutos apenas, se a gente for contar esses dois jogos.
Então é um cara para se ficar de olho, é um cara que o Flamengo pode extrair muito dele, é um cara que pode ajudar muito o Flamengo. E outro que pode ajudar muito o Flamengo é a base em si, e principalmente o Wallace Ian. O Flamengo já deixou claro que procura mais alguém para a posição de ataque, tendo só o Pedro lá para junho, talvez. Sobra apenas o Carlinho para essa posição, já que o Carlinhos, que não era opção para o Felipe Luiz, acabou indo para o Vitória. O Flamengo tenta opções do mercado e por que não olhar para o Wallace Rian? Fez gol hoje, o jogador que decidiu o Mundial Sub-20 com o próprio Felipe Luiz, então o Felipe Luiz conhece muito bem ele, é um jogador que ataca muito bem o espaço, é veloz, tem boa finalização e fez um cabeceio muito bom no primeiro pau, um desvio muito consciente para abrir o marcador para o Flamengo hoje contra o Sampaio Corrêa. É um cara que, por que não dar oportunidades? Ir no mercado, gastar dinheiro que o Flamengo nesse. Então eu acho que é fundamental sim o Flamengo dar oportunidade para esses meninos, para esses jogadores que o Felipe Luiz conhece muito bem. O Felipe Luiz no ano passado treinou sub-17 e sub-20 também. Enfim, foi uma partida muito boa do Flamengo, uma atuação magistral do Alan. O Alan é um jogador que pode ser recuperado. O Felipe Luiz é um cara que, se trabalhar, pode conseguir bons frutos com o Alan, que é um bom jogador, não é um pitbull. O Alan não é um jogador de pura marcação, assim como o João Gomes. Não é aquele jogador de extrema raça como a torcida rubro-negra gosta, mas é um cara muito técnico, é um cara que pode jogar muito bem de segundo volante. Então é um cara que o Flamengo não pode desistir agora. O Flamengo tem que insistir e eu acho que o Felipe Luiz é um cara que pode fazer muito bem isso. É um cara que pode ajudar demais o camisa 21 do Flamengo. O Flamengo fez uma excelente atuação. Os dois zagueiros, tanto o João Vitor quanto o Cleiton, muito bem. São jogadores que podem ganhar minutos nessa temporada. São jogadores que têm que ganhar minutos. O Flamengo precisa vender essas jovens promessas para equilibrar o caixa. E o Flamengo tem essas opções, tem bons jogadores como o Cleiton, como o João Vitor, o próprio Wallace que fez o gol hoje. Então acho que o Felipe Luiz não pode largar de mão a base. O Felipe Luiz tem que insistir. O Felipe Luiz conhece muito bem esses jogadores, trabalhou com todos eles e tem muito bons jogadores ali. Gostei muito da atuação desses dois zagueiros, muito tranquilos. Quando o Sampaio Corrêa tentou levar perigo, os dois controlaram muito bem a situação. Uma atuação realmente muito empolgante do Flamengo, óbvio, devido ao adversário não é tanto tudo isso, mas é um Flamengo que pode jogar muito bem e conquistar. Na minha opinião, é o favorito desse título de Supercopa do Brasil no domingo contra o Botafogo, atual campeão de Brasileirão e também de Libertadores. Tamo voltando, tamo de volta com tudo em 2025. Já segue aí o canal do Augusto Nunes para trazer todas as opiniões para vocês. Tamo junto e até a próxima. E o cenário a gente vai dar uma mudada, vamos com calma, vai dar certo.